Não, né? Certa força de expressão, Rosane Oliveira. Tá errado? É totalmente errado, né? Bom, nós vamos aguardar as explicações. 8h25, comandante, obrigado pela presença aqui. Eu queria começar lhe perguntando sobre novos PMs que estão sendo incorporados à Brigada Militar. São quantos PMs que começam a trabalhar já na Brigada, comandante? Hoje nós estamos apresentando, agora às 11 horas, vamos fazer a recepção oficial deles. São 207 policiais militares que estão iniciando o curso agora. Tá. Numa corporação que tem? Hoje, 19 mil homens. 19 mil homens, tá. Iniciando o curso significa que eles só estarão nas ruas trabalhando em quanto tempo? E são 8 meses de formação. Nós queremos também, na medida do possível, antecipar algumas aulas, principalmente nos sábados, para que eles se formem ainda este ano, né? Que a gente tenha agora até o final do ano a formatura deles. E queremos também, estamos organizando as aulas de técnica policial militar, que são aulas de abordagem policial, documentação, preenchimento de documentação operacional, instrução de tiro, decisão de tiro, né, a questão com a rede de rádio da instituição, para que em até 3 meses, a partir de hoje, desse mês que nós vamos iniciar, no caso junho, né, eles já estejam aptos, né, a fazer o estágio técnico, prático, né, devidamente acompanhado nas ruas das principais cidades aqui da região metropolitana e da capital. Mesmo assim, comandante, esse número de 207, a gente tem que saudar esse ano, porque nós cobramos muito do governo do estado a nomeação de novos policiais. Mas é um número absolutamente insuficiente para dar conta de todo o Rio Grande do Sul e atender às necessidades da população num policiamento ostensivo. Hoje faltam quantos brigadianos para do quadro ideal da Brigada Militar? O nosso efetivo, estabelecido, previsto para a instituição, são 37 mil policiais. Então faltam 18 mil. 18 mil. Metade, né? Metade. Estamos com 50% do efetivo. E como é que trabalhando bastante. Né? Não, e bem, com qualidade, buscando assim, né, aplicar os efetivos, os nossos recursos, da melhor maneira possível. A falta de efetivo é uma questão que já acompanha a instituição há bastante tempo. O governo do estado, o governador Sartori, eu sempre digo, é a principal pessoa, junto comigo, o secretário da Segurança Pública, mais interessadas em colocarmos, né, em podermos chamar o maior número possível de policiais, soldados, bem como de oficiais para a instituição, a fim que a gente possa, sim, qualificar e empregar. Polícia ostensiva, ela, como o termo diz, ela tem que ser ostensiva, nós temos que ser vistos, a nossa farda nos distingue, e isso é importante. Nós temos que fazer ações que, veja, a comunidade tem que ver, se sentir, ter aquele sentimento de segurança, ou de menos insegurança, né, com a presença policial, ou ele saber que a polícia vai estar próximo se ele precisar, né, e ao mesmo tempo com os meliantes saberem, né, que em havendo um fato, primeiro reprimir, e havendo o fato de ter uma capacidade de interagir o mais rápido possível. Vocês têm conseguido isso, de certa forma, com a Operação Avante. Sim. Como é que está a Operação Avante? Ela vai continuar? Vocês têm resultados já que indicam que ela deve continuar, deve permanecer? Com certeza. A Operação Avante é uma grande vitória, né? A instituição da operação. O que é a Operação Avante, assim, para o ouvinte entender? São as ações qualificadas, abordagens qualificadas da instituição Brigada Militar. Então, resumidamente, nenhum policial militar, ao entrar de serviço, ele já recebe ali um documento dizendo aonde é que ele deve ir, qual é o problema, qual é o horário que está acontecendo, determinada circunstância, determinado indicador em algum local, interagir com a comunidade, com quem ele deve interagir, quem são as pessoas também que estão ali perpetrando problemas à comunidade. É uma abordagem qualificada, são ações qualificadas, que têm dado resultado, sim, principalmente nos quesitos de prisão, de abordagens policiais, que tem reduzido significativamente a questão de alguns indicadores. No centro de Porto Alegre, por exemplo, foi onde nós agora iniciamos a Avante Centro, aonde também nós estamos, né, reforçando ali os efetivos, mantendo, qualificando o emprego. E o emprego não é só andar, né, fazer o patrulhamento, são abordagens. A missão da brigada é abordar, abordar e abordar. Nessas abordagens, tu vai minimizar a ação de meliantes, vai identificar os meliantes, vai tirar de circulação foragidos e assim trazer a devida sensação de segurança pública, necessária sensação de segurança pública para aquelas pessoas que estão no centro ou em qualquer outro bairro da cidade ou das cidades que são feitas a Operação Avante, que basicamente é em Porto Alegre, região metropolitana com um forte esforço, e nós estamos já levando
a todo o Estado, todos os comandos regionais, eles fazem a Operação Avante e apresentam seus resultados. Isso que é importante de nós citarmos. Cada comandante regional, e são 16 comandantes regionais, eles mensalmente vêm a Porto Alegre ou um determinado local e apresentam seus resultados, as boas práticas, a gente possa interagir e, de uma maneira geral, a instituição ter a mesma linha de ação e objetivando o mesmo resultado. Como é que o senhor consegue manter a tropa motivada, comandante, se amanhã, por exemplo, nós teremos um novo parcelamento de salários? Como é que isso bate lá em quem está na rua cuidando da proteção do cidadão? Isso atrapalha, com certeza, né? Essa questão do parcelamento, isso é um problema que nos aflige a instituição, bem como os outros, mas especificamente na brigada, causa para nós alguma dificuldade que nós vencemos ali com a presença policial, com a motivação do policial, né? Os nossos policiais, eles têm uma gana muito grande em atuar, em resolver o problema. Nós tivemos caso lá na região da Serra e do Planalto, onde meliantes roubaram um banco, os brigadeiros ficaram 5, 6 horas. É um amor, é um sentimento de dever para com a comunidade, um sentimento de responsabilidade para com a instituição em trabalhar. E nós temos que fazer, nós temos que administrar. Nós, comandantes, temos que administrar, conversar, estar junto. O comandante tem que estar junto nesses momentos para motivar a sua tropa. Sem dúvida. Comandante, nós temos conversado com os nossos colegas que atuam no interior, sobretudo no interior, e aí eu falo de região, a zona sul do estado, a região central e a Serra Gaúcha. E todos nos trazem relatos, nossos colegas das emissoras da Gaúcha locais, nos trazem relatos de não só de falta de efetivo, mas também de fechamento de postos dos bombeiros. Como é que vocês estão lidando com isso, comandante? O fechamento de postos, a falta de efetivo é que resulta no fechamento de postos. Nós não vamos fechar postos porque queremos fechar postos. É porque uma situação determinante nos faz tomar essa medida. Aqui, tanto de polícia ostensiva quanto de bombeiros. E aí o comandante regional, o comandante local, ele tem que se organizar nesse sentido. Por mais que feche um posto de polícia ou um posto de bombeiro, outros vão ter que cobrir aquele local, né? No que se refere ao efetivo que está saindo daquele posto fechado, se somar a outro da cidade mais próxima e poder fazer o atendimento dessa comunidade. É aí que nós fazemos a nossa gestão. Isso é gestão, né? Sobre aquilo que se tem. Eu não posso, na questão de bombeiro, eu tenho um efetivo mínimo que trabalha na atividade de bombeiro numa guarnição, tem que ter lá, até para poder combater o fogo, qualquer outro problema, eles têm que ter uma capacidade operativa, bem como o de polícia ostensiva. Então vocês planejam fechar mais postos nesse ano? Nós planejamos fazer um implemento melhor da atividade de polícia e de bombeiros. Se isso tiver que resultar em atender melhor, com maior qualidade, em razão das circunstâncias que nós vivemos hoje, em ter que fechar, nós vamos fechar. Agora, né? E o fechar, só para, desculpe, não é um fechar, nós estamos suspendendo temporariamente aquele posto até que a gente tenha condições, né, a comunidade, nós não estamos fechando o posto, nós estamos suspendendo a atividade, né, e queremos que esse tempo de suspensão seja o menor tempo possível. Só que na prática, comandante, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, numa cidade do interior, várias cidades do interior tiveram seus postos fechados, sim, ou estão suspensos, não sei, nenhum brigadiano. A quem a população recorre nesse caso quando acontece um crime? Ela liga o 190, vai ter um grupo de policiais, uma guarnição de policiais de 2 a 3 PMs, ou até mais, numa viatura que vai atender aquela demanda. Determinada cidade... Sim, mas isso qual é assim, o raio mínimo? Porque a gente sabe que tem cidades de 40, sim, 50, 60 quilômetros de outra maior sem nenhum policial. Isso nós temos ali, a cidade no Vale Rio dos Sinos, região da Serra, região do Planalto, onde nós temos o maior número de municípios e, por óbvio, são menores as distâncias. Nós estabelecemos as patrulhas intermunicipais, as patrins que nós elencamos, com um raio de 30 a 40 quilômetros, aonde aquela guarnição, que às vezes é a distância que tu percorre em Porto Alegre, dependendo todo o trânsito, para chegar em determinadas ocorrências. Tu faz isso, organiza essas patrulhas com esses policiais militares desses postos que foram suspensos temporariamente o seu funcionamento, para que eles tenham 24 horas por dia guarnições motorizadas que vão atender as demandas 190, vão fazer o patrulhamento ostensivo também nessas meia dúzia de cidades que estão ali abrangidas por esses 40 quilômetros de... Essa certeza de que não tem um brigadiano numa cidade, ela cria nas pessoas a sensação, dois lados, no cidadão, a sensação de medo. Bom, não tem brigada, vai aumentar a violência. E nos ladrões, a certeza de que eles também se sentem mais à vontade para atuar. Nesse caso, tem alguma coisa que o cidadão possa fazer?
Eu digo assim, a melhor fonte de informação da instituição Brigada Militar para melhor empregar seus efetivos, a começar pelo Avante, é a informação da comunidade. Então, a comunidade que está ali e percebeu, identificou algum problema, contate. Primeiro que muitos deles têm ali até o telefone funcional particular do policial, afora o 190. Nos dê a informação que aquela guarnição vai se organizar para atender aquela demanda. Mas é isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que, né, atuar com qualidade, principalmente objetivando abranger o maior número. Que um PM numa cidade sozinha, sem apoio, e qual é o problema desse PM sozinho, sem apoio de outros PM de outras cidades? Ele vai estar sozinho. Comandante, a ausência da Brigada Militar, ela é sentida em muitas regiões. E nós tivemos uma anomalia, uma coisa bizarra que aconteceu recentemente, que foi em Pelotas, na Zona Sul, o surgimento de uma empresa particular que se transformou numa espécie de milícia. Como é que a Brigada Militar vê com preocupação isso? Tem outros casos no Rio Grande do Sul? E isso só surge justamente porque a Brigada Militar não consegue a ausência da Brigada Militar, que é sentida, e é o que acontece. Alguém se aproveita dessa situação e toma conta daquele lugar e impõe a ordem de uma forma absolutamente ilegal, né? Por óbvio, isso nós não aceitamos, até porque isso é o início do caos, né? Onde as pessoas, de maneira ilegal e inapropriada, vão começar a dizer que vão cumprir a lei. Esse é um episódio isolado de Pelotas? Hoje na Brigada, o que envolveu policiais militares, pelo menos no início da investigação, sim. Nós estamos sempre acompanhando isso aí, né? Tem uma questão ética. O policial militar, ele faz uma atividade pública. Ele não pode favorecer nem fazer qualquer benefício a uma entidade privada que presta segurança privada com as suas devidas circunstâncias e legislações. Aonde isso se mistura, sim, aí nos preocupa. O envolvimento do policial em deixar de atuar na atividade de polícia civil em determinado local, para que naquele local haja problemas, aonde vai entrar, as pessoas vão ficar apavoradas, vão chamar a atividade privada, que daqui a pouco ele tem também alguma relação. Isso nos preocupa. Ou a ausência total, aonde a atividade privada vai ali e de forma forte, né, vai fazer com que a população aceite os serviços deles e de maneira incorreta e ilegal fazer as abordagens policiais que não deve ser. Para não dizer que a gente só fala em falta de efetivo e problemas da Brigada Militar, o Gerson, lá de Nova Petrópolis, manda o seguinte relato, nosso ouvinte. Ele diz que o estabelecimento comercial que fica no térreo do prédio, da casa dele, sofreu uma tentativa de arrombamento no fim de semana. Ele ligou para o 190 e em minutos a Brigada Militar se fez presente com 2 viaturas e 4 PMs. O marginal foi preso e conduzido direto para a DP. Excelente atuação da Brigada Militar de Nova Petrópolis. No domingo pela manhã, o Gerson ligou para a Brigada, agradeceu pelo pronto atendimento. Do outro lado da linha, uma brigadiana ficou emocionada. Acho até que isso deve acontecer pouco, mas gostaria de deixar o registro. O Gerson elogiando o trabalho da Brigada. Eu digo a todos os ouvintes que a Brigada... As polícias, e eu sempre falo no plural, no plural, né? As polícias têm feito a parte delas. Né? Até porque eu estou recebendo informações aqui, a delegacia de homicídios, com uma operação na zona norte de Porto Alegre, já mandando mensagem aqui. A Brigada, a Polícia Civil estão todo dia fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Prender. Prendemos muitas vezes quem já deveria estar preso, mas estamos ali mantendo, fazendo com que o nosso policial militar, no caso a Brigada, por óbvio, né, mantenha-se, né, não desanime com essa questão de prender quem já deveria estar preso. Mas todo dia a Brigada enfrenta criminosos com poder de arma de fogo, há enfrentamento policial, e todo dia nós temos, quase 100 por dia que são presos, e muitos deles já com muitas passagens pela polícia. Mas, nesse caso, o senhor tem uma ideia, assim, uma estatística de quanto por cento dos que vocês prendem efetivamente ficam presos até que, enfim, sejam julgados, punidos? Porque o que a gente vê é aquilo que os senhores chamam, às vezes, de enxugar gelo, né? Tem casos que nós aqui noticiamos, o sujeito, o mesmo, é preso 18, 20, 30 vezes. Deve ser desanimador fazer esse tipo de trabalho. É uma questão em que nós temos que trabalhar na frustração do policial. O policial não pode ficar frustrado por essa questão. Ele não pode se desanimar numa circunstância, até por toda a burocracia que existe num fato prisão, em deixar de fazer a sua missão, até porque não pode, é ilegal, e atuar. Nós não temos esse controle, né? Até porque pelo número de PMs presos seria um controle muito
A gente vê, a gente percebe, a instituição percebe quando tu aborda alguém e esse alguém está envolvido numa atividade criminal em que tu vê os antecedentes deles e ali se vê que várias vezes ele foi preso e pelas datas daqueles fatos são datas recentes. Então essa é a questão que a gente trabalha, no sentido de que sim, isso é minimizar a frustração do policial. Quantos brigadianos vão para a reserva nesse ano? Quantos já foram e quantos devem ir ao final de 2016? Sei que o senhor está com alguns números na mão, eu tô pegando, não sei se eu estou pegando o senhor de surpresa. Não, mas a gente tem o dado. Trabalhar com essa... Nós já tivemos aqui nos primeiros 5 meses, 4 meses e meio, 400 policiais militares, pouco mais, que foram embora para a reserva. O dobro dos policiais que estão ingressando agora, né? Justamente. 400 até agora e até o fim do ano? Se nós formos por essa margem, por esse ritmo, digamos assim, vão ser 2 mil. Por que os brigadianos estão... Por que esse ritmo de aposentadoria mais acelerado? O policial, ele cumpre os seus 30 anos de serviço, né? Que nem essa turma de 200. Daqui a 30 anos, 170 deles, se outros já não saírem pelo caminho, no mínimo vão embora ao mesmo tempo. Entra por turmas e sai por turmas, né? Então esse é um fator que também faz com que, quando a saída seja em grande número, no caso, como está sendo agora esse último período. Rosane. Em relação aos... Nós estamos numa mesa ali, um de cada lado. É que tem vários ouvintes perguntando aqui. Estou à disposição. Então eu vou fazer uma pergunta de ouvinte aqui. O Heitor lá de Santa Maria, ele pergunta se vocês pretendem chamar brigadianos aposentados. Heitor e ouvintes, com certeza. Isso nós já estamos chamando. Né? A Brigada tem o Corpo de Militares Voluntários Inativos que requerem, quando requerem, nós estamos buscando que essas pessoas sejam aproveitadas na instituição, principalmente nas atividades ligadas ao vídeo monitoramento e a guarda de estabelecimentos prisionais e a guarda de quartéis, fazendo com que o policial, aquele que esteja em condições, até porque o pessoal da reserva ele não pode atuar mais na atividade de polícia ostensiva, esse pessoal, né, que está na atividade, ainda está na ativa, possa ser empregado na atividade fim. O senhor falou no vídeo monitoramento e a gente, nas campanhas eleitorais, tanto de governador quanto de prefeitos, de governador a gente ouve assim, sabemos que os recursos são poucos, que há falta de homens e precisamos investir mais em tecnologia e vídeo monitoramento e não sei o quê. Nas campanhas de prefeito, a gente ouve sempre aquela promessa: faremos cercas eletrônicas para que facilite Sim. a atividade, para que se garanta mais segurança para a população. Como é que está hoje, no Rio Grande do Sul, num nível assim de 0 a 10, né, o uso da tecnologia para garantir a segurança das pessoas? E esse vídeo monitoramento, ele tem sido efetivo ou quando precisa a gente descobre que, sim, tem a câmera, mas a câmera está quebrada, está desligada ou não tem quem acompanhe? Olha, no geral, nós temos mais de 100 municípios que têm convênio com a instituição na questão do vídeo monitoramento. Eu daria uma nota 8 para todo o sistema, até porque há locais, como a senhora mesmo falou, o ouvinte sabe que as câmeras às vezes não estão devidamente com a sua manutenção em dia. Nós temos também uma preocupação de ter alguém habilitado a observar essas câmeras e alguém habilitado também em condições de, em havendo um problema, interagir sobre aquele problema. Ou, no mínimo, gravar. Ou a polícia ostensiva, no momento que o fato esteja acontecendo, ou posterior, com a polícia judiciária, a polícia civil, fazendo a investigação. Então, é um conjunto de fatores que nós temos que crescer de acordo com as condições da própria instituição. Eu não posso fazer muitos vídeos de monitoramento ou fazer muitos convênios de vídeo de monitoramento se eu não tiver a capacidade, principalmente, de ter uma tela e ter alguém cuidando e alguém que vá lá interagir com um problema, se esse problema houver. Então, hoje nós temos mais de 100 municípios, aquilo que eu falei, e temos atuado bem. É importante. O vídeo monitoramento, toda a tecnologia que vier, o WhatsApp, como já funciona, né, é importante. Assim como é importante, nós conversamos até há pouco antes ali também, as ações integradas com as guardas municipais. Isso também é um outro fator que nós estamos buscando, trabalhar com as guardas municipais, interagir com eles, para que a gente possa ter... Nós, né, transmitimos à comunidade uma melhor sensação de segurança. Comandante, a gente tem notado uma diferença de postura da Brigada Militar em abordagens quando envolve bloqueio de rua, avenida e rodovias aqui no Rio Grande do Sul, uma mudança que é sentida dos últimos 2 anos para cá. Qual é a orientação? Quanto tempo alguém que vai bloquear, seja por qual motivo for, independentemente da ideologia, da bandeira,
da justificativa, da motivação. Qual é o tempo que a Brigada Militar deixa alguém bloquear uma estrada, uma rua, uma avenida, um beco, seja lá o que for, hein, comandante? Não é a questão de tempo. Existe primeiro um acordo com várias instituições que se estabeleceu diretrizes, parâmetros com relação a essa atividade. Tu não tem um tempo determinado. Isso não foi em tempo determinado. Isso foi visto de acordo com as circunstâncias que se abordam. Se tu tem uma Castelo Branco bloqueada por 1 minuto, isso vai ter uma repercussão gigantesca, porque tu não tem vias de acesso ou de desvio daquele automóveis, daqueles veículos que estiverem ali parados. E qual é o procedimento da Brigada? Chega, tem ali alguém que já fez aquela negociação, se não for a própria instituição, a autoridade de trânsito, no caso aqui em Porto Alegre, a IPTC, negocia, avisa que não pode ficar, a negociação deles, e aquilo não acontecendo, a liberação imediata da via, a Brigada vai agir. Né? Como aconteceu aqui em outras regiões de Porto Alegre, onde também... A resposta tem que ser pronta, então, né? Eu tenho que responder, eu não posso ficar me delongando, porque as pessoas que estão paradas no trânsito, elas estão ali ainda sofrendo por estarem ali paradas, né? Então, essa é a orientação nossa. É negociar. Quem negociou? Negociou. Que tempo tu deu? Essa autoridade de trânsito, né? Pode até ser a instituição policial militar, pode ser a guarda, a IPTC, pode ser a Polícia Rodoviária Federal. Em aquilo não surtindo efeito, a Brigada vai se organizar para fazer aquela desobstrução daquela via para assim depois permitir que as pessoas... Isso vale para a Avenida da Legalidade, vale para a primeira perimetral, vale para a terceira perimetral, vale para qual? Vale para qualquer ponto. O tempo que aquilo que nós falamos que nós vamos tolerar vai daquilo que a autoridade de trânsito entender como pertinente para aquela circunstância. Se há um desvio de trânsito, não que isso seja uma desculpa de bloquear vias, tu vai dar um tempo maior, tempo para negociação, né? São essas negociações. Agora, o que não pode é, vencida a fase da negociação e ela não sendo atendida, não sendo cumprida, a instituição vai agir. Tem uma mensagem do Everton de Porto Alegre aqui dizendo o seguinte: referente à debandada dos PMs, trata-se da falta de promoções e da retirada de várias vantagens, como, por exemplo, a ameaça de fim da promoção na reserva, no caso, na aposentadoria. Tá. Como é que está essa situação, comandante? Porque a gente sabe que uma das coisas das maiores reclamações que ocorreram no início do governo foi com o corte de diárias. E nós sabemos diárias e horas extras, que a situação das finanças é caótica, que não tem perspectiva de uma solução de curto prazo. Como é que vocês estão administrando isso e qual é o peso dessa retirada de diárias, horas extras e da ameaça de fim da promoção da aposentadoria no aumento das aposentadorias? Isso tem um peso. Com certeza, não se pode negar a questão das horas extras que nós estamos, não que elas diminuíram, o valor nominal delas, real delas, aumentaram com os avanços que nós tivemos na questão do salário pago, e isso, com a quantidade é a mesma, mas o valor some, aumenta, então tu diminui a quantidade. E tu tem que trabalhar com aquilo que tu tem também dentro do que nós conversamos. A questão, sim, da aposentadoria na reserva, de alguns interstícios, isso sim são situações que nós estamos trabalhando junto ao comando, o comando está trabalhando junto ao governo, para que nós temos que mudar algumas questões. Né? Não faz sentido uma pessoa ser promovida quando vai para a reserva, justamente quando ela se aposenta. Isso, para mim, é uma anomalia que... Isso é um conjunto de dados, de circunstâncias que dentro da carreira policial nós estamos organizando nesse sentido, de ter um maior tempo de contribuição, um maior tempo naquele posto ou naquela graduação, para que no fim da carreira daquele policial ele tenha ali um tempo de contribuição previdenciária, que nós comentamos, maior para aquela função quando ele for embora para a reserva, que aquela contribuição que ele já trabalhou durante 20, 30 anos seja adequada àquilo que ele vai receber depois na aposentadoria. Isso faz com que policiais mais antigos, sim, que nem nós estávamos comentando antes, procurem já a reserva para garantir esse direito. Que são coisas que nós já temos conversado com as associações, numa maneira geral, que são circunstâncias que nós vamos ter que trabalhar para mudar determinadas questões da carreira policial. Bom, tem uma pergunta muito recorrente aqui também em relação à desvinculação dos bombeiros da Brigada Militar. Sim. Foi criada essa estrutura, aliás, é uma estrutura própria para os bombeiros, com a mesma hierarquia, né, da brigada, com as mesmas funções, e isso vai significar, evidentemente, aumento de custo, quando for desvinculado de fato. Quando é que isso está previsto e qual vai ser o impacto?
tanto para a sociedade quanto para os brigadianos? O aumento de custo ainda está... Eu não tenho que ter um aumento significativo de custos, até pode ter, mas não é algo significativo. E quando isso vai ocorrer, depende de uma série de circunstâncias que nós temos que organizar com as leis estruturantes do Corpo de Bombeiros, até porque agora em 2 de julho seria essa data, até prevista pela própria Constituição Estadual, em que, se vencidas essas fases, o Corpo de Bombeiros se torna uma instituição independente, uma nova instituição, digamos assim, na estrutura da segurança pública. Mas até lá está ainda vinculado ao Comando Geral da Brigada Militar. Até que essas leis elas sejam trabalhadas, sejam discutidas, sejam encaminhadas às assembleias para aprovação. Vamos para a última, Rosane, conversando com o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas, as mensagens de ouvintes aí. Bom, são tantas escolas. Faz uma tua aqui, enquanto eu procuro uma que seja representativa da maioria, porque tem muita questão pessoal aqui, que o comandante não pode responder pelas questões pessoais deste ou daquele brigadiano. Deixa eu encerrar por aqui com uma questão que me parece muito importante, que é a força-tarefa nos presídios. Tem quantos brigadianos hoje em força-tarefa no presídio? E como o senhor encara essa possibilidade agora, com a falta de agentes penitenciários, e a própria Brigada Militar, até a possibilidade que foi debatida de assumir o presídio de Canoas, comandante? Olha, a Brigada constitucionalmente faz a guarda externa dos presídios. Isso está na Constituição. Nós estamos até com um trabalho no sentido de tirar essa atribuição da instituição Brigada Militar. Mas hoje está na Constituição do Estado, a Brigada faz a guarda externa dos presídios. A força-tarefa, que é um trabalho que fazemos hoje no Presídio Central e no Presídio Estadual do Jacuí, lá em Charqueadas, ela já nos consome, em média, somando as duas, em torno de 600, 700 PMs, que trabalham nessas 2 casas prisionais. Hoje, olha, é efetivo suficiente para atender a capital, não é? É bastante gente, né? Com certeza tem razão da demanda diária, que é um presídio central. Não preciso aqui discorrer sobre qual é a questão do presídio central. Mas, sim, isso nos preocupa. Nós não teríamos hoje condições de pensar em assumir alguma outra casa prisional. Agora sim, então, para a gente encerrar, comandante, em relação à maior contribuição da Guarda Municipal, que o governador pediu apoio aos prefeitos, os prefeitos dizem que já estão esgoelados, por assim dizer, que não têm condições de ajudar. Qual é a possibilidade de ampliação da Guarda Municipal, da colaboração da Guarda Municipal no trabalho da Brigada? Não, mas quando eu falo apoio da Guarda Municipal, é essa maior integração. Maior e melhor integração nos municípios onde tem a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, por exemplo, em Porto Alegre, ela tendo uma atenção sobre aquelas questões mais do município, como parques, por exemplo, isso vem um facilitador muito maior para nós, instituição. Podemos, num domingo, por exemplo, está ali o policiamento, a Guarda Municipal fazendo a sua atividade dentro de um parque, a Redenção, Marinha, por exemplo, e a instituição Brigada Militar nas demandas do 190 no entorno. Essa colaboração, essa integração melhor que nós estamos buscando com todas as guardas municipais, a fim de que a gente possa... Nós não podemos ter um policial e um guarda municipal juntos no mesmo local. Cada um tem que estar no local e tem que ter harmonia nessa distribuição de efetivo. Tá certo. Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Alfeu Freitas, muito obrigado pela sua atenção, pela disposição em conversar conosco aqui no estúdio do Gaúcha Atualidade. Um bom trabalho para o senhor. Agradeço em nome da Segurança Pública, todas as instituições da Segurança Pública, e em especial do nome da nossa querida Brigada Militar. Muito obrigado.